O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O grande anúncio dessa noite é que voltemos o nosso olhar para esta luminosidade que Deus traz ao mundo, para esta luminosidade que Deus traz para nortear a nossa vida, para construir conosco uma nova história, a implantação do seu reino em nosso meio. Deturpa a lógica do homem para que nós possamos compreender a sua grandiosidade, entender que ele se solidariza conosco, assume a nossa humanidade para nos trazer essa presença extremamente constante em nossa vida. O anúncio da primeira leitura do profeta Isaías é o anúncio para o povo que vive uma experiência de sofrimento, de escravidão e solidão. O anúncio que o profeta traz é o anúncio que suscita esperança aos corações atribulados e cansados e sofridos naquela situação historicamente determinada. Um povo que vive a escravidão, o povo que está subjugado, o povo que está oprimido, um povo que está longe da sua vida, da sua cidade, do seu lugar onde eles queriam implantar a sua vida e construir a sua história. É nesse contexto que o profeta surge, trazendo esta grande novidade. E esta leitura ela é grande, né? Ela é grande de significativo. Ela é grande de simbolismo. Ela nos faz perceber a grandiosidade de Deus que vai tomando conta da nossa história, porque Ele vem agir de forma efetiva na nossa vida humana. Porque Ele vem agir de forma concreta em nossa história, reinventando uma história nova para conosco. Uma história de justiça, de paz, de fraternidade. E o nome que essa novidade traz para o mundo é Conselheiro Admirável, Pai dos tempos futuros, Deus forte, Príncipe da paz. É por esse caminho que Deus quer construir uma história nova conosco. Não para nós, mas conosco. Nós com Ele. Por isso o seu nome é o Emanuel, o Deus conosco. Entra na nossa história humana, tomando o nosso partido, caminhando conosco, e as duras penas construindo histórias novas, a partir do momento em que nós nos comprometemos com Ele. A partir do momento em que nós aderimos o seu projeto, a sua palavra, e buscamos caminhar com Ele, tendo Ele à nossa frente, com braço estendido, mão forte, valendo cumprir a sua palavra, a sua aliança. Essa grande novidade que o profeta tem. Grande será o seu reino. Será um reino de paz que não há de ter fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reinado, que ele consolidar e confirmar em sua justiça e santidade. A partir de agora e para sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Olha que bonito. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. O nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que se preocupa com a nossa vida. É um Deus que quer cuidar de nós. É um Deus que quer morar e habitar no seu coração
e transformar concretamente a sua vida, a sua história, dar um sentido novo, pleno de alegria e de felicidade. O seu reino não terá fim. Nada poderá limitar a ação desse reino, porque a sua palavra é extremamente eficaz para fazê-lo cumprir em nossa vida. Aí nós vivemos esse contexto do Natal. Olhamos para o presépio, onde esta novidade se concretiza. Olhando para a fragilidade das figuras que compõem esta cena. Reis magos, pastores, animais, estrebaria, um casal de refugiado que não tinha nem lugar para onde sua mulher dar à luz. Assustados e com medo, com certeza. José e Maria. Maria trazendo no seu ventre o verbo, pulsando para nascer em nosso meio. E ali, naquele estábulo, naquela sujeira, em meio à humanidade, em meio aos estrumes, aos capins, aos fenos, à sujeira daquele espaço, uma luz nasce, capaz de iluminar e transformar a história da humanidade. Os céus se unem à terra, e os dois elevam a Deus um canto de ação de graças, de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que se comprometem com a justiça, com o direito, que faz valer a vida em detrimento daqueles que lutam ferrenhamente para fazer prevalecer a morte, a injustiça e o sofrimento para o povo de Israel, mas também para cada um de nós. Uma luz brilha em nossa treva, nesse ano tão doloroso, nesse tempo tão angustiante, nesse momento tão trágico da nossa história humana. Uma luz brilha e permanece acesa, para que nele nós todos tenhamos vida. Uma luz brilha e aquece o nosso coração, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus que cuida, é um Deus que preserva, é um Deus que promove a justiça para o seu povo. Ali acorremos, como os reis magos. Olhamos para aquela cena e as ameaças que rodeiam aquela cena, porque a cena de vida em meio à pobreza, a cena de vida em meio à estrebaria, a cena é de paz em meio a tudo aquilo que compõe aquele espaço. Mas longe, não tão longe dali, encontra uma outra cena, a cena dos reis, dos poderosos, de ontem e de hoje, dos políticos e religiosos, que se incomoda com a presença daquela luz tão tênue, tão pequena, em meio à pobreza, em meio ao sofrimento humano, em meio às dores de tantos e tantas que gemem, esperando a vinda do Senhor. Ali se encontra a corte do rei Herodes, a corte daqueles que se opõem à corte do menino Deus. Sem grandes aparatos militares, sem grandes aparatos bélicos, simplesmente como a presença de um Deus que amou e se compadece com os pequenos. Incomoda a corte de Herodes, incomoda os poderosos de Jerusalém, incomoda os poderosos de ontem, incomoda os poderosos de hoje, que ainda não conseguem vislumbrar a luz que brota do coração desse menino Deus para a vida e para a dignidade do povo de Deus. Amados irmãos e irmãs, o tempo é extremamente exigente. A hora é agora.
É preciso, de fato, que os nossos corações se abram para que o menino Deus possa nascer de fato em cada um de nós. É necessário que nós saibamos da grandiosidade desse Deus, que deu a sua vida, que deu o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. É preciso que as palavras do profeta Isaías ecoem em nossos corações de forma extremamente grandiosa, para que nós saibamos que não estamos sozinhos, e que tem um reino para acontecer, e tem uma história nova para acontecer, e que é necessariamente precisa da nossa adesão para que ela se torne uma verdade para o mundo inteiro. Que nesta noite santa, façamos resplandecer em nossos corações a luz do menino Deus. Que nesta noite santa, peçamos ao Senhor que faça sair, morrer em nós, tudo aquilo que é pretenso, tudo aquilo que é julgamento, tudo aquilo que é postura egoísta, medíocre, mesquinha, e que impede o reino de Deus, competições, fofocas, injúrias, pensamentos maldosos, calúnias, que impedem o reino de Jesus de acontecer no nosso meio. Peçamos ao menino Deus que verdadeiramente possa habitar em nosso coração, em meio às nossas impurezas espirituais e corporais, que ele encontre um lugar onde ele possa reclinar a sua cabeça, reclinando a sua cabeça, ele possa nos fazer viver a sua vida em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.